Tudo bom, pessoal? Meu nome é Lucas Sena, eu sou biólogo, também sou mestre e doutorando em genética e biologia molecular pela URGS. Hoje eu vou apresentar esse artigo que ele tenta identificar se existem algumas variantes genéticas associadas a um aumento de risco em casos graves de coronavírus. Tá? Então, o objetivo dos autores é identificar essas variantes genéticas associadas a casos graves de Covid-19 com insuficiência respiratória. E a técnica, o método que eles vão utilizar para identificar essas variantes se chama GWAS, que se a gente traduzir a sigla para o português vai ficar Estudo de Associação Genômica Ampla. E rapidamente, como é que é esse processo? Você pega um grupo caso da variante que você está interessado e você pega um grupo controle. E aí você compara as variantes genéticas que estão presentes no grupo caso e que não estão presentes no controle, ou vice-versa. Tá? Bem, vou fazer uma brevíssima revisão de genética. Se tu se lembra do ensino médio só do azinho azão, então no DNA, o DNA, quando ele está condensado, ele forma uma estrutura chamada cromossomo, tá? E no DNA você tem trechos que a gente chama de genes. E esses genes, eles apresentam um conjunto de bases nitrogenadas, que são a guanina, tiamina, citosina e adenina. E a sequência dessas letrinhas aqui é que vai fazer com que os indivíduos apresentem variantes genéticas diferentes entre si. Em geral, boa parte dessa sequência de letrinha é igual entre os indivíduos. Porém, quando existe uma diferença do DNA entre a população, a gente chama isso de polimorfismo. E se esse polimorfismo for só de uma letrinha, a gente vai chamar de SNPs. Então, vamos pegar, por exemplo, imagina que aqui em cima a gente tem um indivíduo e aqui embaixo a gente tem outro indivíduo. Então, a sequência de bases nitrogenadas desse indivíduo é A, C, A, G, C, C e assim por diante. E aqui embaixo, nesse outro indivíduo, a gente tem A, C, A, C, A, C, A, C, C e assim por diante. Então, a gente observa que entre esses dois indivíduos quase tudo é conservado, mas eles apresentam uma diferença aqui nessa posição, nessa base nitrogenada. Então, eles vão tentar identificar entre os indivíduos que apresentaram insuficiência respiratória versus o grupo controle, se o grupo que apresentou insuficiência respiratória apresentam variantes genéticas similares entre si. E os pacientes que eles vão acabar estudando são da Itália e da Espanha, de 7 centros, 3 da Itália e 4 da Espanha. Então, aqui é o número de pacientes que vão participar do estudo. E aqui um pouco da característica deles. Então, do centro A, B, C, que são italianos, a gente tem 503 pacientes, 104, 192, e da Espanha, 45, 228 e assim por diante. Tá? Aqui um pouco das características gerais, da média de idade, do sexo e do tipo de suporte respiratório que eles tiveram. Então, se lembra que o objetivo deles aqui é identificar indivíduos que tiveram insuficiência respiratória e, consequentemente, precisaram de suporte respiratório. Essa é a figura que representa o principal resultado do artigo. Então, o nome desse gráfico se chama Manhattan Plot. Por que ele tem esse nome de Manhattan Plot? Porque a gente vai ver que tem algumas regiões do gráfico que formam torrezinhas. E aí o indivíduo que deu o nome para o gráfico achou que era similar às torres de Manhattan. Bem, se faz sentido, não sei. Mas esse é o nome do gráfico. Aqui embaixo a gente tem os cromossomos. Então, essas aqui são as variantes genéticas do cromossomo 1, variantes genéticas do cromossomo 2, do cromossomo 3, do cromossomo 4 e assim sucessivamente. Essas cores elas só estão desse jeito para representar a diferença de um cromossomo e de outro. Essa linha pontilhada vermelha é o que a gente chama da significância estatística, ou seja, variantes genéticas que são de fato distintas entre o grupo caso, ou seja, dos indivíduos que tiveram insuficiência respiratória, versus o grupo controle. Então, a gente pode observar que o estudo encontrou duas importantes variantes. Nessa região que está localizada no cromossomo 3
e nessa região aqui que está localizada no cromossomo 9. Nesse sentido, quando a gente amplia essas regiões que foram encontradas, a gente tem esses dois gráficos aqui que são um pouquinho mais complexos, mas a lógica é similar. E essa variante genética aqui é a primeira variante genética associada com aumento de risco nos casos graves de coronavírus que necessitam de suporte respiratório. Tá? Então, isso aqui é como se fosse o endereço genômico da variante genética. E essa variante genética que está associada a outros genes, que podem estar, ou genes que estão ligados a essa variante genética, ou essas variantes genéticas, ou essa região podem estar regulando para mais ou para menos outros genes. Tá? E essa outra variante, a segunda variante genética que eles encontraram, que está localizada no cromossomo 9, ela coincidiu com o local de codificação do grupo sanguíneo ABO. Bem, e qual que é o peso e a influência dessas variantes genéticas para elevar a chance de risco de casos graves de coronavírus associados à insuficiência respiratória? Então, nessa tabela 2, ela sistematiza os resultados numa perspectiva numérica. Tá? Então, a gente tem aqui os resultados dos pacientes italianos, aqui os resultados dos pacientes espanhóis e aqui a combinação desses dois resultados. Aqui a gente tem o resultado da variante genética associada ao cromossomo 3, aquela primeira variante que envolve outros genes, e aqui os resultados associados à variante genética no cromossomo 9, que está combinada lá com sangue ABO. Então, eu vou discutir essencialmente o resultado combinado. Dessa forma, o estudo identificou que existem variantes genéticas localizadas no cromossomo 3 que podem elevar a chance de o indivíduo apresentar caso grave de coronavírus em 77%, e no cromossomo 9, numa perspectiva geral, que pode elevar a chance de risco do indivíduo apresentar caso grave em até 32%. Depois o artigo ainda discute com mais especificidade de que forma as variantes associadas ao sangue ABO podem elevar ou reduzir a chance do indivíduo apresentar caso grave de coronavírus. Depois se observou que o sangue tipo A eleva o risco da pessoa apresentar insuficiência respiratória em aproximadamente 45%. E em relação ao sangue O, existe um efeito protetor. Então, existe uma redução na chance de se ter insuficiência respiratória quando tu apresenta o sangue tipo O. Não quer dizer que tu não vai ter insuficiência respiratória, quer dizer que tu tem uma chance reduzida. Então, esse conceito de chance de risco é bem importante se ter em mente, não é dizer, eu tenho sangue A, eu vou ter insuficiência respiratória, eu tenho sangue O, eu não vou ter insuficiência respiratória. Não, é só uma questão de aumento de chance de risco de um evento ocorrer. Por exemplo, vamos supor que a gente esteja discutindo qual é a chance de eu morrer num acidente de trânsito. Se tu tiver de cinto, as chances vão ser menores. Se tu tiver sem cinto, as chances vão ser maiores. Mas não significa que obrigatoriamente um dos eventos vai ocorrer. Tem a ver com redução ou aumento de chance de um evento. Então, basicamente, é isso que quer dizer o conceito chance de risco. Queria agradecer quem assistiu e se vocês tiverem também sugestão de artigos que vocês acham interessante se discutir ou ter alguma informação que vocês receberam, então em dúvida, podem me escrever aí que dentro do possível eu vou fazendo vídeo, eu vou escrevendo sobre. Obrigado, abraço, se cuidem.